Chegamos ao coração do Brasil, onde tradição e inovação se encontram. Berço do zebu, fonte da pecuária que alimenta o mundo. A expedição rural desembarca em Uberaba, Minas Gerais. Bom, nós estamos chegando aqui em Uberaba. Atrás da gente aqui está a divisa de São Paulo, né? De São Paulo com Minas Gerais. E esses 50 quilômetros da divisa de São Paulo com Uberaba, mais ou menos, nesse trecho aqui da BR-050, tá o que a gente pode chamar de Avenida Paulista da Pecuária Brasileira. Aqui já estão algumas das principais fazendas, das principais centrais de melhoramento genético. O maior laboratório de material genético, de melhoramento genético do mundo, está aqui também nessa rodovia. Então, assim, nesse trecho a gente vai encontrar nos próximos 100 quilômetros para qualquer lado aqui da cidade, tudo que há de mais moderno da pecuária no Brasil e no mundo. Nossa parada é o Parque Fernando Costa, um monumento construído para a pecuária zebuína. Embarque com a gente nessa jornada que atravessa o passado, revela o presente e projeta o futuro da pecuária brasileira. Bem-vindos ao berço do melhoramento genético do Brasil. Uberaba Triângulo Mineiro não é só mais uma cidade do interior de Minas Gerais. Foi nessas terras que há mais de um século iniciou uma revolução silenciosa, a revolução genética que moldou e transformou o rebanho nacional. Entre currais e desafios, o zebu encontrou casa, raízes, encontrou propósito. Hoje, a rusticidade que no passado definiu a raça se entrelaça com a mais avançada tecnologia nas centrais de melhoramento genético. Na Alta Genetics, por exemplo, o resultado do processo que combina seleção genética rigorosa, biotecnologia e inteligência artificial ajuda a mapear dados genômicos que identificam os melhores reprodutores para situações específicas como produtividade e resistência a doenças. É muito moderno. Se a gente pensar que dentro de um touro, de uma paleta de sêmen de um touro, nós temos embarcado ali maior fertilidade, maior eficiência alimentar, menor emissão de carbono, maior ganho e otimização de espaço. Isso tudo é muita tecnologia embarcada a partir da seleção que os produtores fazem, né? Os grandes selecionadores de gado fazem no Brasil e no mundo. Então hoje a gente já consegue entregar isso, a gente já faz isso dentro do nosso dia a dia e no futuro nós vamos fazer isso com muito mais confiança e de forma muito mais específica. Não só pensando na adaptação do indivíduo ao clima, mas também pensando em tolerância a alguma doença que pode ser um problema lá na região. Boa e sob medida. Exatamente. O resultado do que acontece em campo está guardado no DNA desses animais. Um século de evolução que não para e justifica a nossa posição de excelência dessa cadeia produtiva. E por falar em resultado, sente a pressão. Mais de 2.200 animais, a elite do zebu brasileiro. Expositores de todo o Brasil, mais de 40 países participantes, tecnologia de ponta aplicada ao campo. Olha, ganhar num julgamento aqui nessa pista para a pecuária zebuína é como ganhar o Oscar da pecuária. Esses animais ficam eternizados na história da Expozebu. A gente vai contar um pouco sobre isso também, mas depois do intervalo aqui na Expedição Rural.
No coração do Tocantins, Gurupi inova e se transforma com a força do agronegócio. A localização estratégica, os incentivos fiscais e a estrutura logística impulsionam os investimentos, atraindo grandes empresas e espalhando oportunidades e qualidade de vida. Vem crescer com a gente! Gurupi, a capital da amizade e do futuro. O futuro do agro já começou. A Bahia Farm Show chega à sua 19ª edição em 2025. Durante 6 dias, Luiz Eduardo Magalhães será o palco do agro inteligente. Com automação, robótica, inteligência artificial e boas práticas de manejo, a produção se torna mais eficiente, rentável e conectada ao mundo. Venha para a Bahia Farm Show e faça história com a gente. De 9 a 14 de junho, em Luiz Eduardo Magalhães. Bahia Farm Show 2025. Agro inteligente, futuro sustentável. Realização AIBA. A Expedição Rural está de volta. Lembra que no bloco anterior eu expliquei que ia contar um pouco mais sobre por que é tão importante um animal participar de um julgamento aqui na Expo Zebu? Pois é, eu vou conversar com o Fábio, ele é zootecnista e vai contar um pouco mais sobre isso. Como vai, Fábio? Tudo bem? Tudo bem. Obrigado por nos atender. Opa. Por que é tão importante um animal participar de um julgamento aqui na feira? A gente fala aqui, no caso, nós estamos na Expo Zebu, né, que é a Copa do Mundo do Zebu, onde os melhores animais do Brasil inteiro, das 10 raças zebuínas, estão aqui para serem avaliados. E a avaliação visual, que é o julgamento, né, que é o julgamento dos animais, ele é uma das ferramentas mais antigas e uma das mais importantes para a seleção. Porque a gente fala hoje em genômica, em avaliação genética, né, em números, mas é tão importante quanto isso é olhar para o animal e poder ver as características morfológicas e comparar os animais uns com os outros. Então os animais eles são colocados em categorias de idade e aí esses animais são comparados. E o que a gente usa para comparar? Quais os critérios? Racial, carcaça, aprumos, o aspecto funcional, a harmonia, o equilíbrio do conjunto. Então, resumindo, vai ganhar o animal que é melhor de raça, que tem a melhor carcaça, que tem os melhores aprumos e o animal mais equilibrado e mais harmônico. Então, essa é uma avaliação visual dos animais. É claro que na ficha de julgamento a gente tem as medidas dos animais, a gente tem o peso e tem todas as informações necessárias para complementar. Uma vida inteira dedicada a uma causa. O sobrenome da dona Cláudia virou marca, virou linhagem de rebanho. A família dela trouxe o primeiro zebuíno para o Brasil ainda no século XIX, o Nelore Lengruber. Tua família é testemunha viva disso. O principal personagem dessa história representa os primeiros zebuínos que entraram aqui no país, né? Certo. Antes das grandes importações aí da China, já pensando em melhoramento genético, em formação de rebanho, sua família já tinha pelo menos um século, acredito, né, feito isso no passado. Como essa história começou? Essa história começou com os imigrantes suíços, né? Nós somos descendentes suíços, vindo para o Brasil, para a região do Rio de Janeiro, né? Brasil colônia ainda, em 1820. E eles entraram para o interior, para Vale do Paraíba, e plantaram café. Era o ouro verde, né? O que gerou toda essa fortuna do café naquela época, né? Porque eles necessitavam de tração. O Manuel Belarte Lengruber é primo do meu avô. As famílias vieram todas nos mesmos navios, então casavam primos entre primos, né? E meu bisavô também era produtor de café e o Manuel Lengruber também. Só que o Manuel Lengruber ele tinha uma indústria de metalúrgica no Rio, fundia roda d'água, porque nós não tínhamos energia elétrica, né? Ele fazia, trabalhava, fundia para o Barão de Mauá para fazer as estradas de ferro, né? Grande precursor da malha ferroviária do Brasil, né? Em 1875, Mauá já tinha colocado um cabo ligando o telégrafo, né, para a Europa. Então, tudo isso gerado pelo café.
E ele precisava de matéria-prima, chapas de ferro, máquinas. E ele foi na Alemanha para comprar esse material. E lá tem, no porto, lá de Hamburgo, tinha uma empresa que chamava Hagenberg e era o maior comercializador de animais do mundo. Então ele tinha lá expostos vários animais exóticos, uma visão de futuro, né? Ele viu o Nelore lá, viu que o animal era um animal de tração na Índia, que trabalhava no arado, plantando milho, sorgo, né? Essas coisas em terra seca, né? E ele pegou, assessorado pela essa empresa, falou, não, é um animal que veio de um país tropical. Ele já tinha, como filho de suíços, né, de europeus, ele já tinha tentado, o gado europeu não tinha se adaptado, né, nós não tínhamos vermífugos, não tinha sal mineral, nem capim, né? Porque no Brasil não tinha bovinos antigamente, por natureza, né? Não existia. Tinha bovinos que vinham nos navios como comida, né? Para ser abatidos para... Não representava estatística, não tinha criação. E não tinha exportação de carne, o consumo de carne, porque não tinha refrigeração. Eles vieram para a tração. E ele trouxe para o Rio de Janeiro, para Sapucaia. E o mais importante era isso. Será que eles vão se adaptar? Eles se adaptaram muito bem, né? As fêmeas realmente eram boas de leite, pariam, né? Criavam o bezerro sozinho. Então foram 2 anos assim que ele se encantou falou, essa é a raça, esse é o gado que eu preciso para trabalhar. Veio para tração, para puxar. Olha que interessante, quer dizer que os primeiros animais que chegaram no Brasil não foram para a formação do rebanho, mas para uso na tração nas lavouras de café. Nós vamos saber mais sobre essa história. Aí finalizado todo esse ciclo do café, queda da bolsa de Nova York, né? Queima de café pelo governo de tudo e a Primeira Guerra, eles começaram a exportar carne. Agora, se antes era para tração, não tinha finalidade de formação de rebanho, como foi a transição para a formação de rebanho e qual foi a contribuição do Nelore Lendruber para a pecuária brasileira? Nós vamos saber disso também. E aí começaram a chegar as indústrias frigoríficas, mas já começou a ter refrigeração e mudou o foco da tração para a carne, né? Aí terminada a Primeira Guerra, tanto aqui o Triângulo Mineiro, Uberaba e o Rio de Janeiro, meu avô e Pedro Nunes, tinha um estoque grande de reprodutores, né? Já tinha criado o Red Book aqui em 1919, aí eles conseguiram, através de um zootecnista aqui, o Ruffier, que fez um contato e levou esse gado para o México, né? Que ano passado nós tivemos aqui 100 anos do zebu no México, e foram esses pioneiros uberabenses, né? E do Rio de Janeiro, os cariocas, Pedro Nunes, meu avô e o Pedro Nunes embarcaram no Rio de Janeiro, e aqui eles embarcaram em Santos. E aí chegaram no México, os daqui desembarcaram em Veracruz, o do Rio desembarcou em Tampico, estava tendo uma guerrilha enorme, foi muito difícil, eles sofreram muito com essa comercialização. Imagina, comercializar gado numa guerra civil, né? Foi difícil para eles, mas eles conseguiram isso. E o objetivo era passar para os Estados Unidos. E depois, posteriormente, passou e deu origem. Tanto esse gado, que foi daqui de Uberaba, quanto do Rio de Janeiro, deram formação na raça Brahma. Depois da aula de história do zebu com a dona Cláudia, demos uma saidinha do parque para visitar um amigo de longas datas, na Agropecuária Diamantino. O futuro do agro já começou. A Bahia Farm Show chega à sua 19ª edição em 2025. Durante 6 dias, Luiz Eduardo Magalhães será o palco do agro inteligente. Com automação, robótica, inteligência artificial e boas práticas de manejo, a produção se torna mais eficiente, rentável e conectada ao mundo. Venha para a Bahia Farm Show e faça história com a gente. De 9 a 14 de junho, em Luiz Eduardo Magalhães. Bahia Farm Show 2025. Agro inteligente, futuro sustentável. Realização AIBA.
do coração do Tocantins, Gurupi inova e se transforma com a força do agronegócio. A localização estratégica, os incentivos fiscais e a estrutura logística impulsionam os investimentos, atraindo grandes empresas e espalhando oportunidades e qualidade de vida. Vem crescer com a gente! Gurupi, a capital da amizade e do futuro. Na Exposebu fica claro, o novo agro é realidade. Uma geração conectada que cresceu na lida com o gado e com a tecnologia na palma da mão. Mas será que toda essa inovação fica só nas vitrines da feira? A apenas 50 quilômetros daqui, a Agropecuária Diamantino é uma mostra de toda essa tecnologia na prática. Que a Exposebu tem uma coisa que eu acho muito especial. A gente encontra um paradoxo entre o que há de mais moderno da pecuária no mundo, todo o avanço, todo o desenvolvimento do trabalho que vocês estão praticando aí na fazenda, nos laboratórios, na ABCZ, mas talvez se ela não for a única, talvez ela seja uma das únicas feiras agropecuárias do Brasil que conserva de uma forma tão grande, tão forte essa coisa da tradição, né? Olha, a ABCZ ela é arraigada e ela vive muita história. Quando você entra dentro da sala principal da presidente da diretoria, você vê todos os ex-presidentes. Então ela tem um peso, ela tem uma carga, e você vê famílias que estão ali, que voltam com seus sucessores. A ABCZ com 90 anos, com muito carinho por esses 90 anos, você vê Fazu fazendo 50 anos, e a gente poder participar disso, perto deles eu ainda sou um jovem. O novo rosto da pecuária, eu sei. Vamos lá. O novo rosto é que o rosto antigo já foi, agora tem um rosto mais trabalhado. E é muito isso que você falou, eu acho que é onde a gente encontra a junção de novas tecnologias com a tradição. É onde que saiu para os grandes leilões, para onde que estiveram os grandes recordes, para onde que hoje você fala em qualquer fazenda em Uberaba, todo mundo fala de clonagem, fala de melhoramento genético, avaliação de carcaça, coisas que no dia a dia está muito distante. Mas ainda precisamos, e a gente falava aqui hoje, a gente ainda precisa do detalhe da porteira, de poder olhar para a orelha do bezerro. Então tem muito isso, você pega um animal que hoje faz genômica, sim, mas é avaliado na pista pelo seu biotipo. E aí o pessoal fala qual é o melhor desses mundos. São ferramentas, cada um vai escolher se quer só o visual, se quer só a genômica, se quer só os dois, que quer o encontro dos dois. Então isso é muito importante. E nesses anos todos, a tradição, a força e sempre a presença da ABCZ cada vez ficando maior, mais participativa. Norteando isso, ajudando a nortear esses caminhos, né? Isso é muito importante. E falando de tradição, eu acho que um grande exemplo que nós temos aí é o Gabriel Garcia Cid, né? Nosso presidente, vem do neto do seu Celso, um dos primeiros grandes importadores, que tem toda essa tradição aí, já fizeram animais de pista, hoje está nos animais de produção, são novos caminhos, novas gerações e com sucesso, graças a Deus. Eu acho que isso é muito importante e nós ficamos muito felizes quando você fala de novos rostos. Ontem recebemos aqui 50 jovens que vieram de São Paulo, jovens do IBMEC, da Mauá, da GV, para conhecer a estrutura do agronegócio, conhecer Exposebu, ver como nós fizemos um leilão, entender como é que é um shopping, entender o dia a dia da fazenda e por que a gente é tão apaixonado. Eu acho que o que move a gente, além de ser um negócio, é a paixão. E isso tem que ser, quando eu era pequenininho, eu vi um touro daquele deitado na exposição, aquilo é uma imagem que ficou na minha vida. Eu falo assim, um dia eu quero ter um animal desse, eu quero fazer o que essas pessoas fazem. Hoje sou a segunda geração, falávamos aqui dos nossos pais, né? Nossos saudosos pais, né? Pois é, inclusive nesse ponto não posso deixar de tocar nesse assunto, porque eu entrei nesse negócio quando o Dr. Diamantino estava vivo e atuante, trabalhando muito, né? E é engraçado porque como é que a vida vai seguindo e vai construindo uma história até romântica nisso, né? Porque o seu pai, que veio de uma geração predominantemente do campo,
levou os assuntos do campo para a Avenida Paulista, né? Ele foi um dos maiores aí operadores do direito agrário que esse país já viu, né? E aí você, que é a nova geração, que nasceu na Avenida Paulista, entre aspas, e tinha tudo para poder, ainda que representar o campo lá na cidade, você fez o caminho inverso. Ou melhor, talvez a sua geração tenha mostrado que não existe a cidade e o campo, que as duas coisas funcionam bem, né? Olha, eu, com muito orgulho, poder ser a segunda geração seguindo os caminhos do meu pai, tanto no direito como também no campo. Fico muito feliz, o nosso escritório é um escritório com DNA do campo. Fazemos outros setores hoje, área de saúde, várias outras áreas, mas voltado ainda, o grande forte são clientes nossos que estão ligados ao agronegócio. Isso para a gente nos encanta. E também ser a segunda geração nessa propriedade aqui, fazendo seleção de gado Nelore, e de um jeito que me deixa muito feliz, porque da onde ele estiver, ele tem a hora que disser até está querendo puxar minha orelha, mas poder continuar o legado, poder continuar fazendo isso. E como você muito bem colocou, não existe diferença. Hoje, com a tecnologia, eu posso fazer reuniões aqui da BCZ. Aliás, fiz hoje. Hoje eu estou como procurador jurídico da BCZ, com muito orgulho de poder ser o primeiro procurador da BCZ que é criador. Sou criador, eu entendo quando alguém faz uma demanda, requer um ofício, como que é do outro lado, uma transferência, o que precisa. Então isso me dá muito orgulho de estar ainda falando na linguagem do campo e com muito orgulho. Um advogado que usa botina. Isso para mim eu não abro mão. Muito bem. Eu não poderia deixar de estrear esse programa, mandar um abraço pro Plínio, né? O Plínio Queiroz, a turma do Canal Rural também, nossos parceirões. Mas quando a gente falou assim, vamos estrear o programa, estrear com o Exposebu, eu falei, o Fred tem que estar. O Fred é um parceiro, um amigo querido de longas datas. O Plínio está mais conservado que a gente. Mas um abraço, Plínio, um grande amigo que a gente conheceu gente nessa boa, história. Hein? Fez uma trajetória crescente. O Plínio hoje é um dos grandes executivos do nosso negócio. Sim. E a gente fica muito feliz de poder estar isso. Pessoas que estão há tanto tempo, mas como a gente vai ficando, a gente olha e ainda vê o jovem que ele estava do lado de lá, com muita responsabilidade, e espero ter mais responsabilidade ainda. Participar da primeira edições com muito carinho, mas espero poder participar mais para poder recebê-los e a gente poder falar e colocar a prosa em dia. Vai ser sempre um prazer te Bom receber. Demais, meu irmão. Um amigo. Obrigado, parabéns pelo trabalho, parabéns pela contribuição que você está tocando aí, protegendo. Você pode ter certeza que não tem puxão de orelha não. Seu pai, onde estiver, lá de cima, está orgulhoso do que você e seus irmãos, todo mundo está construindo aqui. Olha, fico feliz e é hora de acabar a entrevista, que senão vocês vão ver um advogado e um homem de botina chorando daqui a pouco. Obrigado, amigo. Conta sempre comigo. Tudo bem. Prazer. Com foco em eficiência, sustentabilidade, genética de ponta e na tradição, nos despedimos da Exposebu. A Expedição Rural segue sua jornada, levando consigo cada história, cada encontro, cada conversa, cada inspiração. Um abraço, Uberaba. A gente se vê.